do Produto Interno Bruto, o crescimento do Brasil. Os economistas da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, da TV, todos eles estavam escrevendo artigos estapafúrdios, não é? Olha, o Brasil vai acontecer um caos. E aí está, o PIB cresceu novamente. As políticas do governo Lula estão funcionando. Plano Safra fez a agricultura crescer. Incentivos estatais para o setor de serviços fez os serviços oferecerem mais empregos, na renda da família melhorou, salário melhorou, teve mais consumo, PIB cresceu também no setor de serviços. A desaceleração da indústria, aí, nesse caso, continua. Ela recuou 0,1%. Bem, então o PIB cresceu e aquilo que se esperava e que toda hora se fala de que se o Brasil tiver uma economia com baixo desemprego, estoura a inflação. E não aconteceu isso. Você pode me dizer, professor, não aconteceu, mas a custo de uma política monetária de juros altos. Ok, eu concordo. Não estou falando que tudo está solucionado. Mas o que eu estou dizendo é que esta tara, uma verdadeira tara de impor a ideia de que para toda e qualquer situação, o terror é a história de que se há baixo desemprego, se está todo mundo trabalhando, a economia se aquece e aí os preços sobem. E que então surge o quê? Surge uma coisa que, porque falar isso eles falam toda hora. No entanto, a inflação caiu. A inflação desses meses caiu. E o crescimento continuou. E o desemprego está no seu nível mais baixo da série histórica. E o PIB no nível mais alto da série histórica. Então, este dogma dos economistas de que uma economia em que o trabalhador tem emprego, recebe, tem renda, tem incentivo do Estado, isto gera inflação, é um verdadeiro dogma. Ele não se sustenta. Não se sustenta, pronto. Tá aí, ó. Então como é que faz? Aliás, é preciso entender que este dogma é um dogma interessante, não é? Por quê? Porque vejam, no limite, se você obedecê-lo, não tem vida. Você elimina a vida, você elimina tudo. Porque veja só, o dogma é: tá todo mundo empregado? Então tá todo mundo recebendo? Ora, então as pessoas que oferecem serviços e produtos, vê que tá todo mundo com dinheiro, tem demanda, querem comprar, ou sobe o preço. Parece interessante isso, né, de acreditar nisso, né? Só que inflação tem uma série de outros elementos. E não só a ideia de que quando eu tenho dinheiro eu quero comprar
e aparece a inflação? Porque quando eu tenho dinheiro, não necessariamente eu quero comprar. Existe alguma coisa chamada poupança, existe alguma coisa chamada pequenos investimentos. Há uma série de fatores que faz com que, quando eu tenho dinheiro, não necessariamente eu empurro preços para cima. Mas os economistas temem que não é assim. Aliás, deixa eu voltar. Se a lógica fosse essa, se a lógica fosse a lógica dos economistas, qual seria a possibilidade de nós estarmos funcionando? Nenhuma. Porque veja, se eu tenho que aumentar o desemprego para que a inflação caia, não faz sentido, né? Porque aí se eu não tenho trabalho e eu não consumo nada, e para que a inflação caia para quem? Se sou eu mesmo o consumidor. Hã? Explica isso. Hã? Explica isso. Por que eu vou ficar desempregado, aumentar o desemprego, para a inflação cair, se a inflação está atazanando a mim? Então, eu prefiro estar empregado e ver o índice da inflação mensal do que estar desempregado para a inflação cair. Pronto, basta um mínimo de raciocínio para você ver que essa história de congelar salário mínimo, congelar salário, não aumentar nada, tentar voltar a um desemprego aceitável, né? Que 6%, 6% é quase o pleno emprego. Temos que ter 8, 10% de desemprego para poder sobreviver. Gente, vou voltar a dizer aqui. Inflação é alguma coisa que não é simplesmente salário na mão do trabalhador. Esse é um raciocínio falso. Raciocínio completamente falso. Você pode estar ganhando bem e não estar numa bolha de consumo. Você pode estar ganhando bem e simplesmente estar comprando alguma coisa que faz a sua necessidade. Dizer que é este o elemento, o único elemento que provoca aumento de preços, é não entender nada do processo econômico, é não entender dos custos de produção, é não entender de transporte da produção, é não entender de intermediários que podem aparecer e desaparecer, é não entender da possibilidade do governo ter mantimentos guardados para enfiar no mercado e fazer baixar preço. É não entender, inclusive, uma coisa que as pessoas já deviam ter entendido, qual? A inflação dos países depende de mercado externo também, porque muita coisa é produzida no exterior. Então, a melhor maneira é fazer como o Lula vem fazendo, gente. Inflação a gente vai administrando. Subiu o preço ali, vamos ver do que é. Subiu o preço acolá, vamos ver do que é. É essa administração do cotidiano. Ou você tem um governo que faz o que está fazendo, que é administrar a inflação do cotidiano, ou você vai admitir esta bobagem dos economistas de que não pode ter emprego. Até agora, nenhum dos economistas me respondeu a seguinte questão: se é para eu ficar desempregado para poder não ter inflação, qual a vantagem que a Maria leva? O Brasil não tem inflação e todo mundo passando fome porque não tem serviço, porque não tem emprego. Então é o contrário.
Eu tenho que ter um emprego, eu aqueço a economia e vejo o que é que está em determinado setor causando inflação. Pode ser um elemento climático aqui, pode ser um preço que subiu no exterior, pode ser um aquecimento de um setor de serviço que ganhou a moda, e pode ser simplesmente, gente, uma reunião desses elementos em determinado momento. Basta estar atento no cotidiano. Inflação é alguma coisa, gente, que não tem solução com uma chave. As pessoas aprenderam um negócio completamente errado sobre a inflação no Brasil, que é o plano real. Ah, tá tendo muita inflação, vem o plano real, pimba. Oh, então inflação é um negócio que se resolve com um decreto. Aí, quais foram as consequências? Para poder manter aquela política do real, extensa privatização, sucateamento do serviço público. Aí deu no quê? Deu na miséria logo em seguida, a ponto de fazer o Lula ganhar a eleição do Fernando Henrique na segunda vez. Ué, então eu creio que daqui para frente, gente, esse papo, olha, o desemprego está na menor índice da série histórica e o PIB está crescendo. Ah, muito bom para os trabalhadores, mas, olha, vai vir a inflação, vai corroer tudo. Esse papo não dá mais, gente. Ficou mais que provado. Esse mês agora o PIB cresceu, o desemprego continua baixo, que as pessoas estão empregadas e a inflação está sob controle. Aliás, caiu. Claro, você pode falar assim, professor, mas isso está caracterizando o Brasil um país cada vez mais agrário, paulatinamente, e um país de setor de serviços, paulatinamente. Isso é verdade. Este é um drama. Este é um drama. Mas não é um drama que não se resolva, porque o problema é ver em que setor industrial que vale a pena investir e que o Brasil tem espaço. Isso não foi feito ainda. Precisa fazer. Mas, do ponto de vista do arroz e feijão, do ponto de vista do que tem que ser feito para dar uma situação de governabilidade e de vida social que nós não tínhamos, foi feito o que tinha que fazer e está funcionando. Então, essa história de, o governo Lula está perdido, o governo Lula está sem rumo, porque a inflação vai vir, nada disso está acontecendo, gente. Não está acontecendo nada disso. Porque a questão inflacionária é uma questão de você levantar todos os dias, olhar os preços e ver o que você pode fazer setorialmente. É uma administração contínua. Não tem plano real. Não tem um dia que você fala, pimba, agora encontramos a solução final para a inflação. Não. Olha, aqueceu a economia, hein? Ô trabalhador, por que você está empregado? Não pode. Fique desempregado, senão você vai causar inflação. Esse é o recado dos economistas. E tem gente que continua nessa. Acho que depois dessa situação de hoje, as pessoas deveriam começar a pensar, né? Armínio Fraga parar de falar besteira e outros caras pararem de falar besteira. De congelar salário, né? Gente, pare de pensar em catástrofe num governo que está administrando as coisas. Você pode falar, mas tem uma série de políticas
que não sai como a esquerda queria. Política climática, política de educação, política industrial, eu sei. Até porque, né? Até porque nós elegemos o Lula exatamente para ele fazer política. Porque outras pessoas não querem fazer política. Fazer política significa eu tenho um congresso que não é do meu partido. Então eu tenho que cotidianamente fazer política. Governar é governar dia a dia. Fernando Henrique, ele inaugurou uma forma de fazer a política no Brasil que deixou as pessoas mal acostumadas, que é, eu faço um plano real, derrubo a inflação e aí eu saio viajando pelo mundo, tá? Sem produzir absolutamente nada. Não como Lula, que sai viajando e sai acertando negócios. Fernando Henrique até hoje ele não entendeu que o plano real durou 1 ano. Até hoje ele não entendeu. Até hoje ele está achando, né, que governo era isso que ele fez, que privatizou tudo, e resultou no quê? Em ele ser presidente de honra de um partido que acabou, PSDB. Até hoje ele não entendeu o fracasso da vida dele. E tem muita gente que não entendeu junto com ele. As viúvas do PSDB estão aí. Você vê o que tem de jornalista viúva do PSDB, não está escrito. Podem ler, vocês vão ver que é todo dia a mesma coisa e não bate com o que está acontecendo. Tá aí, ó. PIB cresceu, inflação baixou, emprego tá tranquilo, as pessoas têm emprego, isso melhora a negociação salarial. Agora, amanhã cedo tem que continuar, segunda-feira cedo tem que continuar, terça-feira tem que continuar. Quer dizer, é a administração do cotidiano para manter as coisas. Inflação não tem bala de prata para a inflação, gente. Fernando Henrique acostumou mal a ideia de plano real, bala de prata para a inflação. Não tem. Não tem. Ela tem tantos múltiplos elementos que fazem com que haja inflação, que você tem que ficar o dia todo, 7 dias por semana, administrando isto. É assim que faz. Agora, num país onde não tem emprego, aí você não tem nada que fazer mesmo. Aí você já resolveu o problema da inflação. Não tem ninguém consumindo nada, não tem país funcionando, né? É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.